Olá, meu nome é Jane Berwanger, eu sou advogada, professora de Direito Previdenciário da Universidade de Santa Cruz do Sul, de outras instituições, também presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Nós estamos agora no Saber Direito Responde, que é a partir das perguntas que os internautas enviaram, decorrente das aulas dessa semana sobre benefícios rurais, em que nós abordamos esse tema em 5 aulas. Então vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta foi enviada pela Flávia Gonçalves, de Macaé, Rio de Janeiro. A pergunta da Flávia: a Constituição Federal promoveu a inclusão previdenciária dos trabalhadores rurais? Bem, em princípio sim, em tese sim, Flávia. A Constituição Federal, ela determinou a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Ela determinou a inclusão de todos os trabalhadores urbanos e rurais no regime geral de previdência social. Ela determinou a inclusão das mulheres, de todos os produtores que trabalhassem em regime de economia familiar. Mas, infelizmente, nem sempre o aplicador, o intérprete da lei dá efetividade a essa norma. Infelizmente, a gente ainda tem uma visão bastante restritiva da inclusão dos trabalhadores rurais na Previdência Social. A gente ainda encontra decisões administrativas ou judiciais entendendo que, em função de não ser totalmente suficientes as contribuições, os trabalhadores rurais deveriam ter menos benefícios, deveriam ter menos direitos, por ser, alguns atribuem a ser um benefício mais ou menos assistencial, e aí acabam reduzindo na prática os seus efeitos. Bem, então eu diria que a Constituição Federal, sim, mas o intérprete, na minha avaliação, ainda não consegue aplicar corretamente a determinação da Constituição Federal. A outra pergunta, feita pela Neuma, de Belo Horizonte, Minas Gerais: quem é considerado trabalhador rural perante a Previdência Social? É muito importante a gente esclarecer, mais uma vez, que os trabalhadores rurais são um gênero do qual nós temos várias espécies. Nós temos o empregado rural, que é aquele que trabalha de forma permanente para o mesmo empregador, de uma forma habitual, mediante subordinação e remuneração, que ele apenas se diferencia do empregado urbano na medida em que a natureza da atividade por ele desempenhada é rural. Nós temos aquele diarista, boia fria, que a lei enquadra como contribuinte individual, que a jurisprudência equipara ele ao segurado especial para fins de comprovação e de acesso aos benefícios. Nós temos o trabalhador avulso, que a lei previu, mas na prática nós não encontramos trabalhadores avulsos em atividade rural. E também nós temos o segurado especial, que é um segurado inspirado diretamente na Constituição, na medida que a Constituição dá os principais elementos da caracterização desse segurado, e a lei ordinária criou uma série de condições para o seu enquadramento, condições estas que modificaram significativamente a partir da Lei 11.718 de 2008, que passou a permitir ao segurado especial que ele tivesse outra renda que não fosse da agricultura, algumas rendas especificadas na lei, que passou a permitir que ele contratasse mão de obra temporária também nessa atividade rural, que permitiu que ele cedesse em parceria parte de sua terra, permitiu uma série de outras atividades no sentido de inclusão maior desses trabalhadores. Repito que a Lei 11.718, ela trouxe algumas inovações que também ainda não foram totalmente absorvidas, interpretadas, das quais eu destaco ainda de que o regime de economia familiar, então do segurado especial, ele não é apenas aquela atividade fundamental para a subsistência, mas aquela também importante para o desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. Isso precisa também ser considerado quando a gente fala dos segurados especiais. Então, nós temos 4 tipos de trabalhadores rurais, 4 espécies. Essa classificação, ela é dada pelo artigo 48 da Lei 8.213, repetida no artigo 143 dessa mesma lei, quando esses dispositivos referem à aposentadoria por idade com idade reduzida, aí eles enquadram ou relacionam quem seriam esses trabalhadores rurais assim enquadrados, e aí relacionam as 4
espécies de trabalhadores rurais. É comum a gente ver confusão, principalmente na jurisprudência, chamando de trabalhador rural apenas o empregado, ou chamando de segurado especial também o empregado, enfim, é importante a gente voltar os olhos para o texto da lei, que ali nós vamos encontrar a classificação correta para os trabalhadores rurais. Bem, próxima pergunta. Todos os que trabalham na atividade rural são considerados segurados especiais? Essa pergunta vem do Jefferson de Planaltina, do Distrito Federal. Bem, nem todos os que trabalham na atividade rural são segurados especiais. Como eu falava já na questão anterior, nós temos a divisão, então, nós temos os segurados especiais, que são aqueles que trabalham individualmente em regime de economia familiar, nós temos os diaristas, boias frias, que a jurisprudência equipara ao segurado especial, embora a lei não os classifique bem desta forma. Nós temos os empregados rurais, mas também nós temos no meio rural contribuintes individuais que não são trabalhadores rurais, que são aqueles proprietários de área superior a 4 módulos fiscais ou que exploram a atividade com auxílio de empregados permanentes ou ainda que eles efetivamente não desempenham atividade, mas o fazem através de prepostos. Estas pessoas não são segurados especiais, embora também estejam no meio rural, estejam desempenhando uma atividade, só que não se enquadram na condição de segurados especiais. Também não se enquadra aquele que tem outra fonte de renda, salvo aquelas exceções expressamente previstas na Lei 8.213. Então, a lei, em princípio, ela não autoriza outra fonte de rendimento, mas a própria lei cria algumas exceções a essa regra e essas exceções estão expressamente previstas na nossa legislação. Bem, nós respondemos 3 perguntas, após o intervalo nós voltaremos com outras perguntas também sobre os benefícios rurais. Até daqui a pouco. Nós estamos no Saber Direito Responde, respondendo às perguntas dos internautas que nos enviaram a partir das aulas dessa semana que trataram sobre os benefícios rurais. Vamos à pergunta do Carlos Torres, de Natal, Rio Grande do Norte. Estimada professora, é verdade que os trabalhadores rurais não contribuem para a Previdência Social? Carlos, essa é uma questão que precisa ser desmistificada. É muito comum a gente ver esta afirmação, até mesmo na imprensa, ver afirmação em obras, na doutrina, até na jurisprudência, e isso não condiz com a realidade. Desde a Lei 4.214 de 1963, os trabalhadores rurais, aqueles principalmente os produtores em regime de economia familiar, contribuem ou têm previsão legal para a contribuição para a Previdência Social. Embora esta contribuição, ao longo da história, nem sempre se mostrou suficiente para pagar os benefícios, há contribuição sim. Mas nesse aspecto é importante dizer uma coisa também. A Lei Complementar 11 de 71, ela tinha um benefício apenas ao chefe de família, apenas de meio salário mínimo, e os benefícios eram extremamente restritos. Por outro lado, a base contributiva era a mesma, e as contribuições eram as mesmas, o que significa dizer que, em princípio, deveria ter um caixa acumulado de recursos para que aqueles trabalhadores rurais que vieram se aposentar a partir da década de 90 tivessem, então, recursos suficientes. Só que a mesma coisa que aconteceu com a Previdência Social como um todo, aconteceu na Previdência Rural. Ou seja, os recursos foram aplicados em outras áreas e acaba faltando para pagar os benefícios. Com a legislação atual, continua havendo contribuição para a Previdência Social, os segurados especiais contribuem, os empregados contribuem para a Previdência Social, embora muitas vezes a contribuição não seja suficiente, mas isso não pode ser jamais motivo para interferir nos benefícios. Então, respondendo à sua pergunta, os trabalhadores rurais contribuem sim para a Previdência Social, os segurados especiais contribuem sobre o resultado da produção comercializada, enquanto os empregados rurais contribuem da mesma forma que os empregados urbanos,
ou seja, contribuem sobre o seu salário de contribuição, que é a soma daquilo que ele recebe durante o mês em retribuição ao seu trabalho. Próxima pergunta, da Sabrina Miranda, de São Paulo, capital. Apenas as provas relacionadas na lei podem ser utilizadas para a comprovação da atividade rural? Sabrina, é muito importante a gente reforçar aqui que a lei relaciona uma série de provas, são 10 provas relacionadas na lei, mas até mesmo o INSS, na sua instrução normativa, reconhece um outro rol enorme de documentos que podem ser utilizados para a comprovação da atividade. Então, esse rol previsto na Lei 8.213 é um rol de documentos apenas exemplificativo, podendo quaisquer outros documentos que de alguma forma caracterizam a atividade rural, quer seja por caracterizarem a venda de produção, a compra de equipamentos, a profissão, consta a profissão, a associação, entidades sociais, sindicais, financiamento bancário, enfim, inúmeros documentos que podem ser utilizados para a comprovação da atividade rural. Então, não são apenas os documentos relacionados na lei que podem ser utilizados, mas quaisquer documentos que identifiquem que aquela pessoa desempenhou a atividade rural. Próxima pergunta. Uma pessoa da família pode usar documentos de outro integrante para provar a atividade rural? Essa pergunta vem do Fernando Gonçalves, de Santo André, também São Paulo. Fernando, tanto o INSS admite, principalmente para os benefícios rurais, como a jurisprudência admite tranquilamente a possibilidade de uma pessoa do grupo familiar usar documentos que estão em nome de outra pessoa. Isso decorre de um aspecto cultural conhecido de que muitas vezes, ou em geral, os documentos constam no nome do chefe de família. É o pai que tem a terra no nome, que vende a produção, que faz o financiamento bancário e assim por diante. Então, se não se reconhecer esta possibilidade, praticamente torna sem efetividade o direito em si. Ou seja, milhões de pessoas estariam excluídos dessa possibilidade de acessar o benefício se não tivermos essa possibilidade, então, de comprovação da atividade com os documentos em nome de outro integrante do grupo familiar. Nesse sentido, é importante lembrar, o STJ tem várias decisões nesse sentido e alguns tribunais regionais, inclusive, têm súmulas contendo esta previsão. Próxima pergunta vem da Marina Flores, de Curitiba, Paraná. Olá, professora. A partir de que idade pode ser utilizado o período de atividade rural? Bem, a idade mínima para começar a trabalhar, ela está prevista na Constituição de cada época. Então, até 1967, a idade mínima era 14 anos, depois a Constituição de 67 previu 12, a Constituição de 88 voltou a 14 anos e a Emenda Constitucional número 20 aumentou esta idade mínima para 16. Porém, é pacífico nos nossos tribunais que esta idade mínima não deve ser, jamais deve ser interpretada em prejuízo do segurado, ou seja, em prejuízo do menor, ou seja, se o menor comprova que trabalhou naquele período e como de fato a maioria dos jovens trabalham na atividade rural desde muito cedo, deve ser reconhecido o direito e não em nome desta justamente proteção do menor negar a efetividade a esse direito. Mas o INSS aplica a Constituição de cada época e hoje, por exemplo, não reconhece o direito a um auxílio-doença a uma pessoa que tenha menos de 16 anos de idade. E ainda, se for um auxílio-doença não isento de carência, ela tem que ter 16 anos de idade e mais 12 meses de atividade rural. O que significa dizer que, no fim, ela teria que ter 17 anos de idade para ter direito. Mas é preciso, então, nesse momento, invocar a jurisprudência para reconhecer que essa determinação constitucional da idade mínima tem que sempre ser interpretada em favor do segurado. Após o intervalo, nós voltamos para responder mais perguntas.
Olá, voltamos novamente para responder às perguntas que os internautas nos enviaram a partir das aulas desta semana sobre benefícios rurais. Então vamos a mais uma pergunta. A pergunta vem da Tatiana Simões, do Rio de Janeiro, capital. Professora Jane, o que o trabalhador rural precisa provar para ter direito à aposentadoria rural? Bem, Tatiana, essa pergunta é um pouco complexa, porque são diversas questões que envolvem, porque nós temos aqui regras de transição importantes. Nós tivemos uma legislação até 2006, outra até 2010 e outra a partir de 2011. Até 2010, a regra era a mesma para os trabalhadores enquadrados como empregados rurais, como segurados especiais ou como diaristas, boias frias, ou seja, contribuintes individuais. Pois bem, todos eles precisavam apenas provar a atividade rural. A diferença está neste período apenas em que, para o segurado especial, já em 2006, o INSS reconhece, a partir do parecer 39, então de 2006, da consultoria jurídica, reconhece que aos segurados especiais aplica-se a regra permanente, não sendo necessária a regra de transição prevista no artigo 143 da Lei 8.213. Assim, os segurados especiais, sem limite de prazo, poderão requerer os benefícios da Previdência Social, especialmente a aposentadoria por idade, sem ter a necessidade de comprovação de contribuição. Eles precisam apenas provar a atividade rural. Então, para os segurados especiais, aplica-se a regra, até que um dia a lei venha a ser modificada, se for o caso, aplica-se a regra de que ele precisa apenas e tão somente provar a atividade rural. Isso está garantido pelo parecer 39 de 2006 da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social. Bem, para os empregados a situação é diferente. Até 31 de dezembro de 2006, eles também precisaram apenas comprovar a atividade rural. Mas a partir de janeiro de 2011, entra em vigor uma nova regra de transição. Então, substitui-se uma regra de transição anterior por uma nova regra de transição. O que diz essa nova regra? Até 31 de dezembro de 2006 está resguardada a possibilidade ou a exigência de apenas comprovar a atividade rural. Mas a partir de janeiro de 2011 ele precisa comprovar emprego. Vejam que não é prova de contribuição, porque a prova da contribuição ainda continua sendo um problema a ser resolvido entre o empregador e a Receita Federal. Se o empregador não recolheu as contribuições, essa questão não pode afetar o empregado jamais, nem o empregado urbano, nem o empregado rural. Então, a partir de janeiro de 2011, o empregado precisa provar emprego, mas ainda não é pelo período de 12 meses por ano. Se ele tiver apenas 4 meses de emprego, ele pode multiplicar por 13 e ele tem 12 meses de emprego no ano. Considera-se 12 meses. A lei autoriza ele a multiplicar por 3. Bom, se ele tiver apenas 2 meses, então naquele ano ele vai computar 6 meses. Se ele tiver 5 meses, ele não vai computar 15, porque está limitado a 12 no ano. Então é uma contagem diferenciada do tempo de carência a partir de 2011. Da mesma forma, a partir de 2016 a 2020, então de 2011 a 2015, a cada mês de emprego multiplica por 3, limitado a 12 no ano. De 2016 a 2020, a cada mês de emprego multiplica por 2, limitado a 12 no ano. Então, é o mesmo raciocínio, só que enquanto de 2011 a 2015 multiplicava por 3, agora de 2016 a 2020 multiplica por 2. Ok, isto se aplica para o empregado. Para os diaristas, a interpretação administrativa é que a partir de janeiro de 2011 eles precisam comprovar a contribuição. E sequer tem esta prerrogativa de um mês poder multiplicar por 3. Os diaristas, segundo a visão do INSS, não têm essa possibilidade. Mas a jurisprudência enquadra esses diaristas como segurados especiais. Então, aplicaria-se para eles, aplicar-se a eles também, a regra de apenas comprovarem atividade rural.
A questão que a Tatiana coloca é um pouquinho mais complexa, porque quando eu falo em aposentadoria, eu tenho 180 meses de atividade rural. Então, na verdade, eu preciso somar ao longo da vida 180 meses. Mais que isso, a lei exige que ele esteja na atividade rural no período imediatamente anterior. Então, aqui eu já tenho uma aplicação mais benéfica ao segurado pelo INSS do que pelo judiciário. O INSS, na sua instrução normativa, claramente prevê a possibilidade de somar períodos intercalados. O que seriam períodos intercalados? Então, por exemplo, a pessoa trabalhou na atividade rural de 70 a 75, de 90 a 95, de 2007 a 2012. Ao total, ela tem 180 meses de atividade rural. Então, nesse caso, ela teria direito ao benefício da aposentadoria rural aos 55 anos de idade para a mulher, 60 anos de idade para o homem, somando períodos intercalados. O judiciário já entende um pouco diferente, entende que não poderia se somar períodos intercalados, ou pelo menos não por longos, intercalados por longos períodos. Próxima pergunta, do Arthur Sabino, de Salvador, Bahia. O Arthur pergunta, o que é a aposentadoria híbrida e quem tem direito? Bem, então até a Lei 11.718, nós tínhamos o seguinte, ou a pessoa tinha 180 contribuições mensais, ou ela tinha 180 meses de atividade rural. Misturar os dois períodos ela não podia. Então, o que a lei inovou foi garantir a possibilidade de a pessoa poder somar períodos urbanos e rurais, só que neste caso, a idade exigida é de 60 anos para a mulher, 65 anos para o homem. Significa dizer que, se precisar usar períodos urbanos para totalizar os 180 meses, aí, neste caso, a idade é do urbano. O INSS entende que, nesse caso, da aposentadoria híbrida, a última atividade tem que ser rural, mas o judiciário já tem uma interpretação um pouco mais aberta, permitindo que a última atividade, inclusive, seja urbana, reconhecendo a lógica do êxodo rural, ou seja, de que a pessoa primeiro exerce atividade rural e depois atividade urbana. Última questão, Marcele Santana, de Brasília, aqui, Distrito Federal. Os segurados especiais têm direito a todos os mesmos benefícios pagos aos trabalhadores urbanos? Olha, o segurado especial, ele tem até tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, mas desde que ele recolha contribuições facultativas. Isso porque o artigo 39 da Lei 8.213 prevê lá no inciso 1, direito à aposentadoria por idade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aos demais benefícios, no valor de um salário mínimo. Ali não está a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas o inciso 2 prevê que ele tem direito aos outros benefícios se recolher contribuições facultativas. A questão aqui está em que a contribuição sobre a produção comercializada não é considerada como carência e é por isso que ele não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, na súmula 272, que a contribuição sobre a produção não garante ao segurado especial o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Garante a ele apenas o direito à aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, que se ele quiser, então, a aposentadoria por tempo de contribuição, ele teria que, obrigatoriamente, recolher contribuições mensais. Então, finalizando, estas são as perguntas que nós tivemos no programa de hoje. Quem quiser assistir esse programa poderá acessar pelo YouTube, www.youtube.com/Saber Direito Responde, que vai poder assistir as respostas a essas perguntas. Muito obrigada e até breve.